Pessoal, bom dia. A gente vai iniciar, certo, a aula. Como eu já tinha dito na semana passada, a gente vai parar um pouco das quintas-feiras de ministrar a resolução de exercícios para dar uma caminhada no assunto, porque é um assunto muito importante e a gente já está com um andar considerável, né, do período tal, do tempo. Então, em virtude disso, a gente vai ficar fazendo a aula, tanto de conteúdo, tanto na quinta quanto na sexta. As aulas são gravadas, como vocês estão vendo aí, estão sendo colocadas todas no... Tá bom? Então vamos continuar a partir de onde a gente parou ontem, tá bom? Quem estava aqui, quem, mais uma vez, quem não estava, dê uma olhada no YouTube depois para ver essa aula de ontem. Deixa eu abrir aqui o slide. Bom, então ontem, pessoal, a gente viu a questão econômica da Primeira República e vimos até o movimento operário no Brasil, certo? Então foi aí onde nós paramos. Então hoje a gente vai dar continuidade, vai falar dos movimentos sociais que houveram no Brasil aí durante a República Velha. Tá? Então a gente parou aqui ontem, falamos da situação dos operários, ali daquela conjuntura do início do século XX. Então, ó, a República Velha, ela foi um período de grande instabilidade, de exclusão social, de problemas, tanto que uma das nomenclaturas utilizadas, como eu disse para vocês, a gente pode chamar de República dos Excluídos. Então, até o nome oligárquica também, né, que a gente utiliza, remete a essa a questão da exclusão. Então isso era bastante comum. E a gente vai perceber que existe esse processo de exclusão aí em algumas dessas revoltas e tal, nesse contexto aí da República Velha. Então a gente vai começar com os dois movimentos sociais, as duas revoltas que estão vinculados com a questão urbana, certo? E, e depois a gente vai para os movimentos sociais do campo. Então, quando a gente fala dos movimentos da cidade, né, dessas revoltas que aconteceram nas cidades, como eu disse, a gente tem que entender esse contexto de exclusão social, de marginalização de grande parte da população. Então, o que acontece? Essa revolta, o primeiro ponto dela importante é que ela foi um movimento espontâneo, ou seja, não houve uma liderança que disse, ei, vamos para a rua, vamos quebrar tudo, vamos fazer não sei o quê, vamos reivindicar em favor disso. Não. O movimento da revolta vacina foi um movimento espontâneo. Tá? Então, esse é um dos principais pontos que vale a gente salientar quando se remete a ela. Ocorre exclusivamente lá no Rio de Janeiro, e aí a gente tem que entender que tanto ela, a revolta da Chibata, a gente vai ter ali no Rio de Janeiro, por conta do contexto político e tal, porque a gente vai ter o quê? É... O Rio de Janeiro era a capital do Brasil da época, então, naturalmente, era onde tudo acontecia. Então, tudo acontecia lá no Rio de Janeiro. Né? E aí, o que é que acontece? Houve o processo lá
do fim da escravidão, em 1888, toda aquela instabilidade, todos aqueles problemas, porque os negros foram libertos, mas não houve uma preocupação de inserir essa galera socialmente. Então, eles eram um grupo extremamente marginalizado, os ex-escravos, né? Então, muitos buscaram as periferias para morar, que seriam os morros. Muitos foram para os cortiços. Né? Isso falando daqueles que se livraram, né? Que se desvencilharam dos seus ex-donos, né? Muitos continuaram naquela mesma pegada, naquela mesma lógica da escravidão, certo? Muitos continuaram, mas outros preferiram se livrar e foram buscar nas cidades aí, nos cortiços e nas favelas, né, nos morros, uma alternativa, uma alternativa para poder se estabelecer e ficar aí nas cidades, certo? Mas aí o que é que acontece? A gente sabe, aí vocês veem isso também na biologia, quando vão estudar as, as doenças e tal, a gente percebe que muitas doenças elas são causadas por, é, por questões sanitárias. E aí, tipo, o Rio de Janeiro tinha tido um aporte gigantesco de pessoas, muita gente tinha ido para o Rio de Janeiro, tinha migrado para o Rio de Janeiro, muita gente tinha se inserido socialmente no Rio de Janeiro, e a cidade não tinha capacidade de receber tanta gente. E isso foi um dos fatores que mais gerou problema lá no Rio de Janeiro. Então, várias doenças assolavam a cidade. Então, a principal delas, a varíola. A varíola era a doença que mais impactava o Brasil ali, naquele contexto, certo? Mas tinha também leptospirose, peste bubônica, né? Febre amarela, também eram outras doenças que assolavam o Rio de Janeiro naquele período. Por quê? Porque, tipo, você ia nas favelas, não tinha saneamento básico. Nos cortiços, muitas vezes, não. O cortiço tinha aquela coisa da, da vida comunitária, onde as pessoas dividiam muita coisa, como banheiros, né, área de lavagem. Então, era uma situação extremamente insalubre para uma boa parte da população, né? Para essa população mais pobre, essa população acabava sofrendo muito com isso. E isso começa a afetar também a economia do Rio de Janeiro. Por quê? Como capital do Brasil, era a porta de entrada para os estrangeiros, não só para os que migravam, mas também para aqueles que vinham para o Brasil fazer negócios, né? Os navios que aportavam lá no Rio de Janeiro. E muitas empresas já queriam deixar de vir para o Rio de Janeiro, de parar no Porto do Rio de Janeiro, porque toda vez que vinha, dois marinheiros morriam, né, por conta de doenças que eles se contagiavam no Rio de Janeiro. E em especial, como eu disse, a varíola, que ela tem uma taxa de letalidade muito alta. A taxa de letalidade da varíola gira em torno de 30%. E e a transmissibilidade dela é relativamente alta. Então tem que ter todo um processo de higienização, né? Tipo mais ou menos como nós estamos tendo hoje. Então, tipo, lavar bem as mãos, não entrar em contato com quem está, né? Ou quando entrar, lavar sempre muito bem as mãos, para evitar algum tipo de contágio. Então, o presidente do estado, na época, resolve estabelecer uma série de medidas sanitárias para tentar resolver os problemas que estavam assolando ali o Rio de Janeiro.
E aí ele contrata o médico sanitarista Oswaldo Cruz. O objetivo de Oswaldo Cruz, quando ele foi contratado, era de resolver esses problemas de saúde que estavam lá no Rio de Janeiro. E aí ele pensou, não, vou iniciar ali com, com as doenças ligadas aos ratos. A leptospirose, a peste bubônica. E aí o que é que ele faz? Ele cria umas banquinhas na cidade do Rio de Janeiro, onde as pessoas pegavam ratos, levavam para essas banquinhas e recebia uma quantia em troca. Então, tipo, sei lá, vamos dizer que cada rato fosse R$ 1. Então, você levou 5 ratos, você vai ganhar R$ 5 do governo. O objetivo dele era tentar acabar com os vetores de transmissão, né, no caso, os ratos. Só que a gente sabe que isso não funciona. E além do mais, um outro grande problema é o próprio brasileiro. Por quê? Porque os caras estavam criando ratos para poder vender para o governo e ganhar dinheiro com isso, né? Então, brasileiro dando uma de esperto desde sempre. E aí ele percebeu que aquilo ali não estava resolvendo. Para tentar, para tentar solucionar a, a relação com os problemas em relação à varíola, ele criou o Esquadrão de Mata-Mosquitos, que a varíola também, ou a febre amarela, desculpa, é transmitida por mosquito. Então ele cria os esquadrões de mata-mosquito. Não tem aqueles agente de controle ambiental que vai na casa da gente para ver negócio de foco de dengue e tal. Era mais ou menos aquilo. Só que hoje o cara bate educadamente na tua porta, opa, posso entrar, dá licença, tal. E na época não, o cara invadia a casa das pessoas e tava nem aí. Né? Se a pessoa não deixasse entrar, eles arrombavam mesmo, eles tinham poder de polícia, eles podiam prender as pessoas que se negassem a deixar o, o esquadrão de mata-mosquitos entrar na sua casa. Espera aí, pessoal, rapidinho aqui. Tem que dar uma travada aqui. Deixa eu botar de novo. Sim. Então, ele cria esses esquadrões de mata-mosquito e a galera já começa a ficar pistola com ele, né? Porque, tipo, tava invadindo a casa das pessoas e tal, enfim. E a principal doença, que era a varíola, o que é que ele faz? Ele começa a pesquisar uma vacina para tentar resolver o problema. E a época, a vacina era daquela maneira clássica, então não se obtinha um soro. Né? Como é que se fazia em relação à vacina na época? Como são as maneiras que se podem, e aí biologicamente falando, produzir uma vacina, pessoal? E aí? Pessoal, vacina, vamos lá, biologia. Sim, eu perguntou o quê? Como é que funciona uma vacina? Como são as maneiras, né, de funcionamento de uma vacina? Pega, pega uma bactéria da doença mais enfraquecida, né? Hum, isso, Pega a pega doença ela mais fraca, aí bota para o sistema da gente poder se armar contra ela. isso mesmo. Né? A época só tinha esse tipo, né, de, de defesa em relação à vacina. Então, se
se injeta o vírus, a doença enfraquecida, né? Com o objetivo de fazer seu corpo poder se defender, aprender a se defender daquele tipo de doença. Hoje a gente já tem os soros, né? E aí, tipo, hoje você já coloca o anticorpo propriamente dito nas pessoas, né? Coloca geralmente em cavalos e tal, e pega já os anticorpos e injetam na gente. Mas na época não era feito dessa maneira. E aí, tipo, vamos lá. Essas doenças, como eu disse, elas têm a ver com questões sanitárias. Então é mais provável que tenham mais pessoas infectadas nos bairros mais ricos ou nos bairros mais pobres? Os mais pobres. Mais pobres, né? A galera vai ter condições de saneamento básico mais precárias e tal. Então, consequentemente, você vai ter uma quantidade maior de pessoas infectadas nessas localidades. E aí o que é que acontece? A taxa de letalidade dela é alta, como eu disse, 30%. Mas o que acontecia muitas vezes é tipo, como tem hoje, né, em relação ao coronavírus. Muitas vezes as pessoas se contaminavam, mas não tinham nenhum sintoma. E aí, o que é que acontece? Imagina uma pessoa que já tem a doença e você vai lá e injeta mais vírus nela, por mais que seja enfraquecido. Aí vai acabar desencadeando, como é, a doença, os sintomas e tal. E aí, sim, e nisso, né, quando ele descobriu a vacina, que a vacina funcionava e tal, ele estabelece, junto com o governo, a vacinação obrigatória. Tanto que tem muita charge da época que relata essa vacinação obrigatória. Uma delas é essa que tem aí, esse cartaz, né, da revista. E aí, tipo, você teria aqui, ó, o governo, né, o Congresso, o povo está aqui, é o nome escrito. Essa seta aqui simbolizaria, tipo uma flecha, simbolizaria a vacina. E aqui é a obrigatoriedade. Tipo, se você não fizer, você vai ser preso. Então se estabeleceu a vacinação obrigatória. Só como eu disse aí, vai que as pessoas já estavam contaminadas. Vem, se injeta o vírus obrigatoriamente, e aí as pessoas desenvolviam a doença, os sintomas e tal. Então, a galera nas periferias achou que aquela vacina era uma vacina que o governo tinha criado para matar os pobres e começam a resistir. E aí vão para as ruas, começam a quebrar bondes, destruir comércios e tal, enfim. Então gera um rebuliço gigante lá no Rio de Janeiro, mas como eu disse, sem liderança nenhuma. Bom, mesmo com tudo isso, a vacinação não deixou de ser obrigatória, né? E o índice de letalidade da varíola caiu em torno de, morreu ali em torno de 5 a 7 mil pessoas por ano, certo? E aí depois da vacinação não chegava a 30, 40 pessoas por ano. Então a vacinação ela continuou obrigatória e foi muito importante porque conseguiu controlar uma doença que era extremamente letal. A outra revolta, essa diferente, né? Essa não foi espontânea, essa teve uma liderança, tiveram lideranças, na verdade, que foi a revolta da Chibata. O que acontece? Durante o período imperial brasileiro, havia nas Forças Armadas, em especial ali na Marinha, os castigos físicos. Então, se você cometesse algum tipo de infração, você poderia ser penalizado. Só que quando vem o estabelecimento da República, se proibiram os castigos físicos. Mas depois da revolta da Armada, em 1893, acabaram restabelecendo os castigos físicos
na Marinha. E aí o que é que acontece? É, muitos ex-escravos, como eu disse para vocês anteriormente, eles estavam buscando uma inserção social. E qual era a maneira que eles tinham de se inserir socialmente? Uma das eram buscar as Forças Armadas. Óbvio que, tipo, o cara que entrasse na Marinha negro, ele nunca ia chegar a um cargo de oficial. Mesma coisa no Exército. Tá? Mas o que acontece na Marinha? Aquelas reivindicações de sempre, baixo salário, péssimas condições do trabalho, e eles queriam o fim dos castigos físicos na Marinha. Então são essas o que eles estavam se organizando para reivindicar. Mas, tipo, acabou antecipando esse motim, essa revolta deles. Por quê? Um marinheiro, os marinheiros em sua grande maioria eram homens negros, volta para o navio numa discussão com um oficial, um homem branco. Lembrando que em 1910 não existe mais escravidão, mas não quer dizer que o preconceito não existe. Um homem branco, né? O marinheiro acabou ferindo ele na briga com a navalha e ele deveria receber a punição física lá, chibatada. Seriam o máximo de 15, mas ele leva mais de 200. Então, tipo, a, a revolta que causa na população nos marinheiros é gigantesca. E aí o que é que eles fazem? Liderados por João Cândido, que era chamado também de Almirante Negro, eles expulsam os oficiais dos navios que estavam lá na Baía de Guanabara, 3 navios da Marinha Brasileira, eles expulsam os oficiais. Os oficiais vão conversar com o presidente da República, à época, salvo engano, era Arthur Bernardes, e chega lá e faz, Tutuzinho, é o seguinte, ouvi isso, tá, os caras tomaram o navio, mas não se preocupe não, não vai gerar problema não, aqui não é um bando de negro lá, não sabe nem manobrar o navio. Quando eles voltam para a Baía de Guanabara, os navios estão com os canhões apontados para a cidade, ameaçando bombardear. Então, o governo não podia se dar o luxo de arriscar, cede às reivindicações dos marinheiros, e que era as melhores condições, melhoria de salário, fim dos castigos físicos, e a anistia, ou seja, o perdão de todos os envolvidos, com exceção de João Cândido, que foi considerado o líder, os outros foram perdoados dos crimes ali cometidos de motim e tal, enfim. E aí foi o único que foi preso, de fato, que perdeu seu cargo, e ele ficou preso até a sua morte, num hospital psiquiátrico. Ele morreu em 1969. Tá? Então, essas duas revoltas são as revoltas que a gente chama de revoltas urbanas. Tá? Em relação aos movimentos do campo, a gente vai ter aí basicamente 4. Cangaço e Canudos têm interligação. Então, assim, os dois eles vão surgir no momento, ali no final do século XIX, entre 1891 e 1895, 96, tem uma grande seca no Nordeste. E aí, tipo, começam a surgir esses bandos de cangaceiros como uma alternativa de vida. Tipo, o que o cara vai fazer? Ele não tinha como plantar, porque estava a seca assolando tudo. Não tinham acesso à terra, que estava nas mãos dos coronéis e tal. Então, uma das formas de ganhar a vida que esses caras tinham eram através do cangaço, matando gente, intimidando, utilizando de violência, enfim. E aí, durante muito tempo, se pintou a imagem dos cangaceiros como uma espécie de Robin Hoods do sertão, né, que roubavam dos ricos e davam para os pobres e tal. E que, na verdade, não era bem assim. Os caras estavam muito mais para mercenários que vão lá, que vão vender sua força, né, que vão vender seu serviço, que seria
matar gente e tal, para os coronéis. Porque lembra que a gente discutiu duas aulas na sexta-feira passada, falamos de coronelismo e tal, e na discussão eu disse, existiam os grupos políticos, e uma das maneiras de ele conseguir o voto das pessoas era intimidando, era através da violência, e eles utilizavam os grupos de cangaceiros. Normalmente, se associa o cangaço a Lampião. Mas o Bando de Lampião ele foi só um dos vários grupos que existiam no Nordeste brasileiro. Existiam vários outros. E, na verdade, em alguns pontos, o Bando de Lampião ele era uma exceção. Tipo, os bandos geralmente tinham de 10 a 15 homens, porque era mais fácil fugir da volante, né, da polícia. O Bando de Lampião chegou a ter mais de 50 membros. Aceitava mulheres, foi o primeiro grupo de cangaceiro a aceitar mulheres, os outros não aceitavam. Mas ele acabou virando meio que um ícone do cangaço, tanto que considera-se o fim do cangaço com a morte de Lampião em 1939. Tá? Então eles estão inseridos naquela marginalização que existe ali no Nordeste brasileiro nesse período. A mesma coisa vai acontecer com Canudos. Só que, tipo, Antônio Conselheiro, ele era um beato e tal, uma pessoa ali vinculada à Igreja Católica e que se aproveitava da fragilidade, da religiosidade das pessoas para promover as ideias de que, tipo, as coisas estão erradas. Eles defendem. O Antônio Conselheiro, inclusive, ele era um monarquista. Assim, Bárbara, é, essa coisa de bom, ruim, bem, mal, esse discurso ele é muito complicado, sabe? Porque, assim, tipo, o que é que acontecia? Eles eram bandidos, tanto que a gente chama o cangaço de não, sociologicamente, de banditismo social. Não sei se todos viram a pergunta de Bárbara aí no chat, se eles eram bons ou ruins. Então, assim, eles estavam a serviço de alguém, eles estavam prestando serviço. Então, assim, vai ter cidades, tinham cidades que, por exemplo, os caras chegavam, aí o pessoal da cidade dava comida, água, munição, mantimentos básicos para eles. Aí, tipo, nessas cidades que esses grupos eles eram bem recebidos, eles tratavam todo mundo com o maior respeito e tal, enfim. Mas também se as pessoas não dessem, aí eles roubavam, eles matavam, eles estupravam. Então assim, depende de quem vai contar a história, vai contar como sendo bons ou como sendo maus. Tem um caso que, que eu ouvi de uma ex-aluna, né? Ela disse que a avó dela contava essa história, que a avó dela pequena e um bando de cangaceiros chegou lá na cidade que a avó dela morava e pediram comida lá na casa da avó dela. A bisavó dela preparou a comida e tal, não sei o quê. E um dos, dos cangaceiros reclamou que a comida não estava que a comida estava insossa. Aí o líder do bando foi lá, mandou um outro cara comprar 1 quilo de sal e fez o cara comer 1 quilo de sal, o cara comer até morrer. Tem um caso também que conta de Lampião, que ele estava na casa de um conhecido dele, e ele almoçou tal e queria deitar numa rede depois. Ele viu a rede, quando chegou tinha uma criança lá, ele pegou simplesmente a menina pela perna e jogou fora da rede, não colocou, jogou fora da rede. Então, assim, é difícil, né, você estabelecer, eles eram bons, eles eram ruins por isso, porque depende de quem está contando a história. Tem um filme chamado Corisque Dadá. Corisque, ele era um dos braços direitos, um dos grandes homens de confiança de Lampião. E, tipo, ele, como dizia antigamente, ele roubou a mulher dele,
que era Dadá. E aí no filme, eles meio que romantizam isso, que ela acaba se apegando a ele, se apaixonando e tal. Porque ele dizia que só ia se deitar com ela, apesar de ter roubado ele, mas só ia se deitar com ela quando ela quisesse. Mas chega um momento que ela não tinha mais opção, né? Ela estava lá, prisioneira, acho que ela, já estou aqui mesmo. Né? Não tinha muita opção, infelizmente. Bom, mas é mais ou menos por aí mesmo. Sim, e só um adendo, tá, pessoal? Sobre a revolta da vacina, tem um filme chamado Sonhos Tropicais. Deixa eu colocar aqui no chat, que se alguém quiser assistir, é muito bom. Que conta a história de Oswaldo Cruz e todas essas medidas dele para tentar implementar essa sanitarização e higienização do Rio de Janeiro. Bom, e Canudos? Antônio Conselheiro, um monarquista, ele era contrário à República, porque a República tinha separado a igreja do Estado e ele queria, não, tem que ser tudo junto tal. E ele vai apelar para a religiosidade popular, para arrematar pessoas, para arrematar seguidores para ele e tal, enfim. E aí ele tem a ideia de criar um arraial, uma cidade, tá? Lá no interior da Bahia. Então, muita gente, essas pessoas que estavam marginalizadas, que não tinham acesso à terra, os problemas em relação à seca, então muita gente foi para lá. Para se ter uma ideia, o Arraial de Canudos, ele chega a contar com cerca de 6 mil casas e 25 mil pessoas morando. Para ter uma ideia, a cidade do Rio de Janeiro tinha entre 100 e 150 mil, então praticamente um quarto da população do Rio de Janeiro estava lá no interior, o equivalente. Era uma ameaça à República, porque eles pregavam os ideais monarquistas, chegaram inclusive à época a cogitar de que eles, na verdade, estavam sendo bancados pela família imperial para defender o retorno da monarquia, que não era bem isso. Né? Mas, enfim, o governo manda um grupo do exército para lá inicialmente, e tem um filme chamado Canudos, que eu recomendo também vocês assistirem, bem legal. E aí os caras dizem, não, aquilo ali é um bando de morto de fome, só deve ter arma de matar passarinho. O resultado, o pessoal lá botou o exército para correr e roubou as armas do exército. Um detalhe, pessoal, que eu já esquecendo. Lá, eles trabalhavam, eles viviam de forma comunitária. Como assim? Então, tipo, digamos que eu sou um agricultor. Então, eu sei plantar. Então, quando eu chegar lá, minha função vai ser só plantar. Digamos que a Aline é uma cangaceira. Então, a Aline sabe atirar, sabe matar pessoas. Então, a função de Aline vai ser proteger as pessoas de lá, da região. Lorena sabe construir casa. Então, cada um vai cumprir sua função. Então, por exemplo, a Aline não precisa se preocupar em plantar, porque vai ter eu, que sou agricultor, para plantar. Não vai se preocupar em construir casa, porque cada um fazia sua função lá. Esse é um ponto muito importante. E é um movimento messiânico. Tá? Messiânico por quê? Porque Antônio Conselheiro se colocava como um messias, como um salvador para aquela população. Então, o exército manda uma segunda leva de soldados para lá, junto com um cara que tinha sido um general na época da Guerra do Paraguai, conhecido como Corta-Cabeça. Ele foi lá e ele morreu nos combates. E aí, de fato, o exército brasileiro só ganha na terceira tentativa, quando eles levam canhões lá para a cidade para bombardear, e aí é que eles conseguem dominar o Arraial de Canudos. Inclusive tem um livro, Os Sertões de Euclides da Cunha, que ele conta a história de Canudos, tá bom? Então, quinta-feira a gente vê Sedição de Juazeiro, Contestado, e nós vamos ver
o, o fim da República Velha, tá bom? O declínio da República Velha. Beleza, pessoal? Então, aguardo vocês na próxima quinta-feira. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.